Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bora Aprender Matemática. Sou a professora Gabriela Silva e hoje nós iremos estudar razão e proporção. Então, pessoal, primeiro já deixo a dica aqui que esse conteúdo cai bastante em questões do Enem, IF, ETE, né, as provinhas externas. Então, para quem está estudando para escolas técnicas ou para o vestibular, serve como revisão, tá certo? Também é um conteúdo básico dos anos finais, né, do ensino fundamental, certo? Do sexto ao nono ano, a gente já tem a noção de razão a partir do sexto ano, e aí a gente vai aprimorando e aprofundando esse conteúdo. Outra dica também é que eu estou colocando resolução de questões também no @matematicamente, né, pelo Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, pode ir lá me procurar, e pelo YouTube Bora Aprender Matemática. Hoje nós iremos falar de razão e proporção. Para começar, vamos ver o conceito, né, de razão. O que é que a gente pode falar sobre razão, né? Razão, ela estabelece uma comparação entre duas grandezas. Então, é importante a gente falar, deixa eu só ativar aqui para mim. É importante a gente falar, a ideia de razão é uma comparação entre grandezas. Como assim, prof? Daqui a pouco eu vou explicar melhor, né? Deixa eu circular aqui. Comparação entre duas grandezas, certo? Sendo que eu vou ter o coeficiente. Se eu tenho aqui coeficiente, eu tenho que lembrar que está relacionado à divisão, certo? E se está relacionado à divisão, eu posso representar também na forma de fração, tá? Isso aqui é importante, porque a gente vai usar mais na frente. Entre dois números está relacionado com a operação de divisão, né? Tá aqui abaixo. E como é que a gente pode representar, né? Eu vou ter aqui uma grandeza A e uma grandeza B, certo? Aqui tem uma grandeza A, aqui eu tenho uma grandeza B, onde eu vou representar na forma de fração. Então, eu posso dizer que é o número A, certo? Está para o número B, onde meu B tem que ser diferente de zero, como está representado aqui. De que forma eu posso ler essa razão? Eu posso dizer o seguinte, que a grandeza A está para a grandeza B. Professor, o que é grandeza? É uma representação, né, de uma quantidade, é um quantitativo, né? Esse A aqui vai estar representando uma quantidade e o B também está representando uma quantidade, certo? Outra forma que a gente pode definir quando a gente fala de razão, eu digo que o numerador, lembra que na fração aqui eu vou ter o numerador e embaixo eu tenho o denominador? Então, na razão, eu posso dizer que o meu A aqui, que é o numerador, é o antecedente e o B é o consequente. Por que eu usei esse termo? São termos um pouco antigos, né? Não é tão usual, mas a gente pode ter, sim, questões, e costuma cair questões de concurso, né? Usando esses termos, antecedente e consequente, quando estamos relacionando a razão, tá, gente? Não vão dizer antecedente, né? Ou comparar com o antecessor, né? E o sucessor, certo? Ou consecutivo. Essas palavras são, às vezes, são parecidas e a gente acaba se confundindo. Então, em razão, a gente diz que o numerador é o antecedente e o denominador, ele é o consequente. Por exemplo, qual a razão entre 40 e 20? Como é que eu posso fazer aqui? Eu vou representar na ordem que ele me dá. Deixa eu só trocar aqui a cor. Na ordem que ele me dá aqui, eu vou representar. Deixa eu voltar para cá, tá, gente? Eu vou representar aqui na ordem que ele me dá, na forma de fração, tá certo? Então, aqui, eu posso representar aqui o número 40 está para o número 20. Isso aqui é a razão. Só que eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso 40, posso dividir por 10, né? E dividir por 10, que é o que a gente costuma dizer assim. Corta o zero. Lembram que a gente costuma fazer assim? Porque eu estou dividindo por 10, eu estou simplificando por 10. Então, eu vou ter aqui, vamos ter aqui o 40 dividido por 20, né? É a mesma coisa que
4 dividido por 2. Professora, por que a senhora não dividiu já direto? Só estou explicando esse conceito de simplificação que a gente costuma de cortar os zeros, né? 4 dividido por 2 é 2. Esse valor aqui é o que a gente chama de razão, certo? Isso aqui é a razão, ok? 40 por 20, né? 40 está para 20, então o resultado aqui é 2. Professora, se não desse para dividir, eu teria que achar, não desse exato, na verdade, eu teria que achar o valor, não necessariamente, né? Todas as vezes que a gente pede para representar na forma de razão, ou representar valores ou grandezas, né? Na forma de razão, a gente, na maioria das vezes, deixa uma fração, certo? Como aí deu uma divisão exata, então a gente, consequentemente, dividimos. Mas é importante, quem é o antecedente aqui? O antecedente dessa questão é o 40 e o consequente é 20, que vai ser a razão 2, ok? Então, entendido aqui o conceito de razão, vamos para outro conceito importantíssimo, né, que a gente, inclusive, utiliza esse conceito principalmente, né, na parte geométrica, mas aqui na parte algébrica a gente precisa compreender o significado. A proporção é determinada, né, pela igualdade entre duas razões, ou seja, eu vou igualar aqui o quê? Duas frações, gente. Então, uma igualdade de duas frações, ela configura uma proporção. Ou ainda, quando duas razões possuem o mesmo resultado. Lembra que aqui, ó, eu tenho aqui uma razão, 40 está para 20, e aí o resultado foi 2. Que outra fração poderia dar como resultado 2? Qualquer outra razão que dê resultado 2, eu posso configurar aqui essa igualdade de razões como sendo uma proporção, né? E aí eu vou ter um fator de proporcionalidade, né? No meu caso aqui foi o 2. Vamos dar continuidade aqui. Então, a partir das grandezas A, B, C e D, né? A gente lê como que A está para B, ou seja, A está é dividido por B, assim como C está para D. C está dividido por D. Como é que a gente faz isso? Existem algumas propriedades, que eu não vou revisar essas propriedades propriamente na teoria, vou revisar as propriedades no exercício que a gente vai ver consequentemente, né? Daqui a pouquinho. Nessa primeira parte, eu preciso que vocês entendam a primeira propriedade, que diz o seguinte, né? Eu tenho aqui uma igualdade de frações que configuram uma proporção, certo? Ou seja, 1 está para 3, assim como, ó, esse assim como aqui é a igualdade. Isso aqui é assim como. Ou seja, é igual a 12 está para um valor desconhecido, o valor x, certo? Como é que a gente resolve aqui? Na primeira propriedade da proporção, a gente tem o seguinte, que quando eu tenho uma relação de proporção, o produto dos meios, seja esse valor vezes esse, é igual ao produto dos extremos, tá? Então, eu vou fazer o que a gente costuma chamar de multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar o termo de cima com o termo do outro lado, certo? Fazendo x, né? Cruzando os valores. Então, 1 vezes x, assim como, né, igual a 12 vezes 3. Professora, se eu colocar aqui x vezes 1 ou 3 vezes 12, tá errado? Não. A ordem dos fatores, né, não vai me alterar o produto. 1 vezes x a gente sabe que é x. 12 vezes 3, a gente vai ter quem? 36. Então, esse é o resultado, certo? Dessa primeira propriedade aqui que a gente está utilizando, ok? Então, a gente tem como resultado aqui x igual a 36. Então, a gente consegue compreender, nesse primeiro momento, o conceito de razão, certo? E o conceito de proporção. Um outro exemplo que a gente pode ficar confuso, né? Professora, me dê um exemplo aqui de razão. Como é que a gente pode configurar, montar uma razão? Ou a questão pode me dizer. Vamos dizer que eu tenho aqui J, que é Júlia. Júlia tem aqui um valor de R$ 15. E Mário, né? M aqui tem um valor de
Vou botar aqui R$55. Como é que eu configuro, como é que eu monto a razão, certo? No caso, eu quero aqui a razão entre as quantidades, entre os valores que Júlia tem para o valor que Mário tem. Como é que a gente faz isso? É só substituir o valor, tá? Quanto é que Júlia tem? Júlia tem 15. Deixa eu colocar aqui do lado. Júlia tem 15, certo? Deixa eu pegar outra caneta. Vou pegar aqui uma lilás. Júlia aqui tem 15. Estão entendendo? A gente só está o quê? Substituindo valores. E Mário tem 55. Poderia deixar assim, professora? Poderia. Ó. Montei aqui a relação, né? A razão entre os valores que Júlia tem e Mário. 15 está para 55. O que é que aconteceu aqui? Eu segui uma ordem. Primeiro eu coloquei o valor de Júlia, depois eu coloquei o valor de Mário. Se eu tivesse lá na questão alternativas e não tivesse nenhuma dessas alternativas, eu teria que simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar aqui por 5. 15 dividido por 5 é 3, certo? 55 dividido por 5 é 11. Seria o quê? 3 está para 11, ou seja, a cada R$11 de Mário, Júlia tem R$3, tá? Ou a cada R$3 de Júlia, Mário tem R$11. Entenderam? Então, a gente entende o conceito de razão, mas é importante a gente contextualizar. Então, prestem bastante atenção no contexto, porque daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões. No mais, bons estudos, fiquem por aqui, que a gente vai ter a segunda parte dessa aula.